O senhor viu? Perguntou o príncipe Andrei. Então como é Bonaparte? Que impressão lhe causou? Sim, viu, e fiquei convencido que ele estava, acima de tudo, com medo da batalha geral, repetiu Dolgorukov, dando pelos vistos um alto valor a esta sua conclusão geral, a que chegara depois do seu encontro com Napoleão. Se não temesse a batalha, por que razão precisava de pedir este encontro, de querer conversações e, sobretudo, de recuar, já que a retirada é absolutamente contrária a todo o seu método de condução da guerra? Acredite, ele tem medo da batalha geral, chegou a sua hora, é o que lhe digo. Mas conte lá, como é ele? Perguntou ainda o príncipe Andrei. É um homem de sobrecasaca cinzenta, que desejaria muito que o tratassem por vossa majestade, mas que, para seu desgosto, não ouviu da minha boca qualquer título. É assim este homem, e mais nada, respondeu Dolgorukov, voltando-se com um sorriso para Bilibin. Apesar do meu inteiro respeito pelo velho Kutuzov, continuou, meteríamos água se ficássemos à espera, permitindo assim que ele fugisse ou nos enganasse, quando agora o temos de certeza na mão. Não se pode esquecer Suvorov e as suas regras. Nunca nos pormos na situação de atacados, mas sempre de atacantes. Acredito que na guerra é muitas vezes a energia dos jovens que indica um caminho mais certo do que a experiência dos velhos conctatórios. Mas em que posição atacamos? Fui hoje ver os postos avançados e digo-lhe, não é possível perceber o lugar exato em que estão as suas forças principais. Apetecia-lhe expor a Dolgorukov o seu próprio plano de ataque. É absolutamente indiferente, disse muito depressa Dolgorukov, levantando-se e abrindo o mapa em cima da mesa. Todas as situações foram previstas. Se ele estiver perto de Brune, e o príncipe Dolgorukov contou resumida e nebulosamente, o seu plano de movimentação dos flancos elaborado por Weiroder. O príncipe Andrei pôs-se a objetar e a demonstrar o seu próprio plano, que podia não ser nada pior do que o de Weiroder, mas que tinha um defeito: o de Weiroder já estava aprovado. Mal o príncipe Andrei começou a provar as desvantagens do plano do outro e as vantagens do seu, o príncipe Dolgorukov deixou de o ouvir e pôs-se a olhar distraidamente para a cara de Bolkonsky e não para o mapa. Aliás, Kutuzov faz hoje um conselho de guerra. O senhor pode apresentar lá tudo isso. É o que farei, disse o príncipe Andrei, afastando-se do mapa. Mas por que é que os senhores se preocupam tanto? Perguntou Bilibin, que até ao momento ouvia com um sorriso alegre a conversa deles e agora, pelos vistos, se preparava para brincar. Amanhã, quer haja derrota ou vitória, a glória das armas russas está garantida. Além do vosso Kutuzov, não há mais nenhum comandante de coluna que seja russo. Os comandantes são R. General Wimpfen, o conde Langron, o príncipe de Liechtenstein, o príncipe de Hohenlohe e, finalmente, reticências, e assim sucessivamente com todos os nomes polacos. Calce sua má língua, disse Dolgorukov. Não é verdade. Agora já há dois russos, Miloradovich e Doktorov. E poderia haver um terceiro, o conde Arakchev, mas esse tem os nervos fracos. Acho que Mikhail Ilarionovich já saiu, disse o príncipe Andrei. Desejo-vos êxitos e felicidades, meus senhores, acrescentou e saiu depois de apertar as mãos a Dolgorukov e Bilibin. De volta à casa, o príncipe Andrei não se conteve e perguntou ao taciturno Kutuzov, sentado a seu lado, o que pensava ele da batalha do dia seguinte. Kutuzov olhou severamente para o seu ajudante de campo e, depois de um silêncio, respondeu: Acho que será uma batalha perdida. Foi isso que eu disse ao conde Tolstói, pedindo-lhe que o transmitisse a sua majestade. Pois bem, o que acha que ele me respondeu? Meu caro general, eu ocupo-me de arroz e de costeletas. Ocupe-se o senhor dos assuntos da guerra. Pois, olha, foi isso que ele me respondeu. 12. Passava das 9 quando Weiroder, levando os seus planos, se deslocou ao quartel-general de Kutuzov, para onde estava marcado o Conselho de Guerra. Todos os comandantes de colunas foram convocados pelo comandante em chefe e, à exceção do príncipe Bagration, que se recusou a comparecer, todos os comandantes estavam lá à hora marcada. Weiroder, o grande organizador da prevista batalha, com o seu ar vivo, assodado, era o contraste evidente de um Kutuzov mal disposto e sonolento que, a contragosto, presidia ao Conselho de Guerra. Weiroder sentia-se, por certo, à cabeça de um movimento que já se tornara irrefriável. Lembrava um cavalo atrelado à carroça descendo um monte. Se era ele que puxava ou se era a carga que o impelia, não podia saber.
O certo é que corria desenfreado, sem tempo já para ponderar sobre as consequências do seu movimento. Neste fim de tarde, já Weiroder tinha ido por 2 vezes observar as linhas do inimigo e por 2 vezes fizera relatórios aos imperadores com os devidos esclarecimentos. E também trabalhara no seu escritório a ditar a ordem de batalha alemã. Agora, extenuado, comparecera junto de Kutuzov. Era tal o seu assodamento que até se esquecia de ser respeitoso para com o comandante em chefe. Interrompia-o, falava muito depressa e vagamente, sem olhar para a cara do interlocutor, sem responder às perguntas que lhe faziam. Estava todo enlameado, com um ar miserável, esfalfado, confuso e ao mesmo tempo convencido e orgulhoso. Kutuzov ocupava um pequeno castelo fidalgo perto de Austerlitz. No grande salão, agora gabinete do comandante em chefe, estavam reunidos o próprio Kutuzov, Weiroder e os restantes membros do Conselho de Guerra. Tomavam chá. Esperavam apenas pelo príncipe Bagration para começarem. Cerca das 8 chegou o oficial às ordens de Bagration para informar que o príncipe não poderia estar presente. O príncipe Andrei foi comunicá-lo ao comandante em chefe e, aproveitando a autorização para assistir ao Conselho de Guerra que Kutuzov já antes lhe dera, deixou-se ficar na sala. Como o príncipe Bagration não virá, podemos começar, disse Weiroder, levantando-se com precipitação do seu lugar e indo para a mesa onde estava estendido o enorme mapa dos arredores de Brunn. Kutuzov, com a farda desabotoada, de onde desaguava para a gola, como que libertado, o seu pescoço gordo, estava sentado num cadeirão à Voltaire, com as mãos rechonchudas e velhas pousadas simetricamente nos braços do cadeirão e parecia dormitar. Ao som da voz de Weiroder, abriu a custo o seu único olho. Sim, faça o favor, já é tarde, disse ele, e acenando com a cabeça, baixou-a e voltou a fechar os olhos. Se a princípio os membros do Conselho pensavam que Kutuzov fingia dormir, os ruídos que este começou a emitir pelo nariz durante a leitura posterior logo os convenceram de que naquele momento, para o comandante em chefe, se tratava de uma coisa muito mais importante do que o desejo de exibir o seu desprezo pela ordem de batalha ou por qualquer outra coisa. Tratava-se para Kutuzov de satisfazer a necessidade irreprimível e humana do sono. De facto, estava mesmo a dormir. Weiroder, com um gesto de homem demasiado ocupado para se dar ao luxo de perder um segundo que fosse, ao lançar uma mirada a Kutuzov e ao perceber que Kutuzov dormia, pegou no papel e, em voz alta e monótona, começou a ler a ordem da futura batalha sob o seguinte título que também leu. Ordem relativa ao ataque da posição inimiga, cita por trás de Kobelnitz e Sokolnitz, em 20 de novembro de 1805. A ordem era muito complicada. No seu original, que vem em alemão, constava: como o inimigo se apoia com a sua ala esquerda aos montes florestados e com a sua ala direita se estende ao longo de Kobelnitz e Sokolnitz, por trás dos lagos que ali se encontram, e nós, pelo contrário, superamos com a nossa ala esquerda a ala direita do inimigo, é vantajoso para nós atacar esta última ala inimiga, sobretudo se ocuparmos as aldeias de Solkonitz e Kobelnitz, ganhando a possibilidade de atacar o flanco do inimigo e de o perseguir na planície entre Chalpanitz e a floresta de Tueraça, evitando o desfiladeiro entre Schlapanitz e Belovitz, que cobre a frente inimiga. Para este fim é necessário reticências, a primeira coluna marcha, reticências, a segunda coluna marcha, reticências, a terceira coluna marcha, portanto, ele vai dizendo. Lia Weiroder. Os generais, ao que parecia, ouviam a contragosto a difícil ordem. O alto e loiro general Buxhoevden encostava-se à parede de pé com o olhar fixo na vela e mostrava não ouvir nem fingir que estava a ouvir. Defronte de Weiroder, fixando nele os olhos muito abertos e brilhantes, numa pose belicosa, mãos apoiadas nos joelhos, cotovelos espetados para fora, estava sentado o Miloradovich das faces coradas, de bigode e ombros levantados. Estava teimosamente calado, olhando Weiroder na cara, e apenas desviando os olhos quando o comandante do quartel-general austríaco se calava. Nestas ocasiões, Miloradovich virava significativamente a cabeça para os outros generais. Porém, apesar deste seu olhar significativo,
Era impossível perceber-se se estava de acordo ou não, se estava contente ou descontente com a ordem. Quem estava mais perto de Weiroder era o conde de Langrone, e com o sorriso fino do seu meridional rosto francês, que não abandonou durante toda a leitura, olhava para os seus dedos finos que, segurando pelos cantos uma tabaqueira de ouro com retrato, a faziam girar. No meio de um dos períodos mais longos da leitura, parou o movimento rotativo da tabaqueira, levantou a cabeça e, com uma cortesia antipática fisgada nas comissuras dos lábios finos, interrompeu Weiroder e quis intervir. O general austríaco, porém, sem interromper a leitura, carregou o sobrolho irritado e deu aos cotovelos como que a dizer: depois logo me diz quais são as suas ideias. Agora faça o favor de olhar para o mapa e ouvir. Langeron ergueu os olhos para o teto, numa expressão de perplexidade, virou a cabeça para Miloradovich, como que à procura de esclarecimento, mas ao deparar com o olhar significativo, sem qualquer significado do outro, baixou tristemente os olhos e voltou ao girar da tabaqueira. Uma lição de geografia, pronunciou como de si para si, mas alto bastante para ser ouvido. Przeskevsky, com uma cortesia respeitosa mas plena de dignidade, dobrou com uma mão a orelha e apontou-a para Weiroder, com o ar de quem era todo ouvidos. Doktorov, de pequena estatura, estava sentado em frente de Weiroder com um ar modesto e assíduo e, debruçado sobre o mapa, estudava conscienciosamente a disposição e o terreno desconhecido para ele. Pediu várias vezes a Weiroder que repetisse palavras que ouvira mal e os nomes difíceis das aldeias. Weiroder cumpriu o desejo dele e então Doktorov tomava apontamentos. Quando a leitura de mais de uma hora acabou, Langeron, interrompendo mais uma vez o girar da sua tabaqueira, e sem olhar para Weiroder nem para ninguém em especial, começou a dizer como era difícil cumprir uma ordem de batalha como aquela, em que a posição do inimigo era dada como conhecida, quando, na verdade, era possivelmente desconhecida porque o inimigo estava constantemente em movimento. As objeções de Langeron tinham fundamento, mas tornava-se evidente que tinham sido levantadas com o desejo preponderante de fazer sentir ao general Weiroder, que lera a ordem com o ar convencido de quem lê um texto aos alunos da escola, que não estava a lidar somente com parvos, mas com pessoas que podiam mesmo dar-lhe uma lição de ciência militar. Quanto a Kutuzov, quando a voz monótona de Weiroder se calou, abriu os olhos como um moleiro que acorda com a interrupção do som suporífero da mó do moinho. Escutou o que dizia Langeron e, como que a dizer: ainda continuais com as vossas parvoices, apressou-se a fechar os olhos e a baixar a cabeça ainda mais. Langeron, tentando insultar de modo mais mordaz o amor próprio do estratego de Weiroder, demonstrava que Bonaparte podia facilmente atacar em vez de ser atacado, tornando assim esta ordem de batalha completamente inútil. Weiroder respondia a todas as acusações com um sorriso firme e desdenhoso, por certo preparado de antemão para situações destas, independentemente daquilo que lhe contrapusessem. Se ele pudesse atacar-nos, falo-ia ainda hoje, disse. Acha então o senhor que ele está incapacitado? Perguntou Langeron. Ele tem no máximo 40.000 efetivos, respondeu Weiroder com um sorriso como o do médico a quem a curandeira quer indicar os remédios para um tratamento. Nesse caso, se esperar pelo nosso ataque, ele está a cavar a própria sepultura, disse Langeron com um sorriso fino, voltando-se de novo para a pessoa que estava mais perto dele, Miloradovich. Mas Miloradovich, no momento, no que menos pensava, era por certo na discussão entre os generais. Palavra de honra, disse ele. Amanhã veremos tudo isso no campo de batalha. Weiroder voltou a esboçar aquele sorriso significante que lhe parecia ridículo e estranho ouvir as objeções da parte dos generais russos quando estava provado tudo aquilo de que não só ele tinha a certeza absoluta, mas de que também já convenceram os dois imperadores. O inimigo apagou as fogueiras e houve-se um barulho ininterrupto no seu acampamento, disse ele. O que é que isso significa? Ou está a recuar, a única coisa de que devemos ter receio, ou está a mudar de posição, soltou uma gargalhada. Ora, mesmo que ocupe posição em Turace, só nos poupará trabalho e as disposições de combate todas, até ao mais ínfimo pormenor, mantêm-se. Mas de que maneira? Perguntou o príncipe Andrei, que havia muito esperava a oportunidade de exprimir as suas dúvidas. E ficamos aqui.